abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Nesta gravação nós vamos transmitir e ensinar sobre a lição dos jovens, a lição de número 13. Encerrando já esse tão maravilhoso trimestre, que foi um trimestre muito abençoado. Nós estudamos a escatologia, a lição dos jovens, que tem como tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Glória a Deus, aleluia. Essa lição muito boa, que encerramos esse trimestre. A lição de hoje nós vamos estudar é a lição número 13, como já foi dito, tem como tema Esperando Jesus para hoje. Glória a Deus. O texto do dia, que está escrito lá em Mateus, capítulo 24, 45. Antes de nós passarmos para o texto do dia, eu sou grato a Deus por você estar conosco. Esse canal, esse programa, ele é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, sobre a direção ou sobre a coordenação do pastor James Costa. E já de antemão eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu likezinho, porque cada vez que você deixa o seu like, o YouTube ele entende que é um material bom, de ótima qualidade, e vai passando para outras pessoas. E nesse momento o Evangelho de Deus ele é proclamado, a palavra de Deus ela é proclamada, Então fique conosco, eu te agradeço por todas as bênçãos que você tem nos prestigiado e acompanhado inscrito no canal. Como eu falei, o tema é Esperando Jesus para hoje. O texto do dia é em Mateus 24, 45, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? A síntese da lição diz assim: a volta de Cristo será de forma inesperada. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Cristo vai vir buscar a sua igreja. Pode ser a qualquer dia ou hora. Por isso precisamos estar preparados, precisamos estar pronto para quando Cristo nos chamar ou chamar pelo nosso nome, nós estaremos prontos para encontrar com Ele lá na glória. Aleluia. Essa foi a primeira base da nossa lição. A segunda base, ela se encontra no texto bíblico em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 14. Essa é a segunda base da lição. Vou pedir para que você leia com seus alunos na sala de aula, comente. Ela é muito boa porque dá uma introdução do assunto que nós vamos ver na lição. A introdução diz assim: os crentes do Antigo Testamento esperam com muita expectativa a chegada do Messias, promessa feita no Éden. Lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, o profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento do Salvador, retificou que nasceria o sol da justiça. Aleluia! O Messias e salvação traria debaixo de suas asas. Malaquias capítulo 4, o versículo 2 fala sobre isso. Quer dizer, a promessa do Messias desde Gênesis 3,15, que nasceria da semente da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Quer dizer, desde Gênesis já havia uma promessa que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e já aponta para Jesus Cristo de Nazaré. O nosso primeiro tópico da lição, ele tem como tema a expectativa da volta do Senhor. A expectativa da volta do Senhor. O primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: a promessa do rapto da noiva. A promessa do rapto da noiva. João Maia de Patmos
recebeu a revelação da vitória final do Cordeiro, que foi morto, o qual por fim concluíra a sua missão e reinará eternamente. Já em Apocalipse, a gente viu aqui em Apocalipse 22, no capítulo 22, João recebe a promessa que viria o Messias, o Salvador, que viria e salvaria e resgataria a noiva de Cristo. E essa promessa, ela vai se cumprir sim. Segundo a cultura judaica, nos dias de Jesus, mesmo com o casamento marcado, a hora em que o noivo compareceria para buscar a noiva na casa do pai dela, não era agendado, quer dizer, apareceria de surpresa, não é isso? O Senhor Jesus igualmente prometeu voltar, mencionado os sinais da sua vinda, mas disse que naquele dia e hora ninguém sabe. Lá em Mateus capítulo 24 fala muito bem sobre esses sinais, certo? Então, os sinais que antecedem a volta de Cristo, ele não dá os sinais com precisão, ele não marca o dia, não marca a hora, ali é os sinais que vai anteceder a volta de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E diz assim, as últimas palavras, o mestre reafirma a promessa do arrebatamento, que viria num piscar de olhos, como um ladrão sem aviso breve. A gente sabe que o ladrão, quando ele vai assaltar, ele não manda um WhatsApp, não avisa que vai assaltar. Ele simplesmente nos pega de surpresa. Mesmo assim, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz assim: porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Essa é a promessa que nós temos. Ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá. Nós sabemos que Cristo vem buscar a sua igreja. Então a gente está vendo a promessa do rapto da noiva. Do rapto é o arrebatamento, olha, vem buscar a igreja sem aviso breve. O que a Bíblia nos ensina é que devemos estar pronto para a chegada desse noivo, da noiva do Cordeiro. O segundo ponto, ainda do primeiro tópico, diz assim: o compromisso da noiva com a santidade. Quer dizer, o noivo vem buscar a sua igreja, vem buscar a noiva, mas a noiva tem um compromisso de estar em santidade, porque senão não sobe, o noivo não leva ela, ele fica. Então diz aqui, a noiva de Cristo deve viver neste mundo até a sua volta de forma gloriosa. Em Efésios capítulo 5, o versículo 27, que diz assim: sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante ou parecida, mas santa, irrepreensível. Essa é a condição que a noiva deve manter, deve se estar santa, imaculada, irrepreensível, para encontrar com o noivo. Precisamos viver em santidade se desejamos ser arrebatados para encontrar com Jesus nas nuvens. A palavra de Deus nos exorta lá em 2 Pedro, o capítulo 3, o versículo de número 14, diz assim: pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Olha só, isso é viver em santidade, aguardando a noiva, vestes brancas, sem mancha, sem mácula. Não pode haver rancor, não pode haver iniquidade, não pode haver pecado, não pode haver raiva, não pode ter falta de perdão. Tem que ser uma noiva que ama ao Senhor e ama ao seu próximo. Isso é um compromisso da noiva de viver em santidade. Esse é o segundo ponto da lição. O terceiro ponto da lição, ainda do primeiro tópico, diz assim: as promessas as obras serão
recompensadas. Quer dizer, as obras que a noiva pratica são obras de santidade, de amor, elas serão recompensadas. Diz assim, o Senhor Jesus afirma que há galardão reservado para os que são fiéis, cujas obras são dignas diante dele. Quer dizer, Apocalipse, o capítulo 22, o versículo de número 12, capítulo 22, o versículo 12, que diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Obras não salva, ninguém é salvo pelas obras, mas quem anda em santidade, ele pratica boas obras, porque a santidade ela nos constrange a praticar boas obras. Quem anda em santidade, como a gente viu que a noiva tem um compromisso de andar em santidade, então quem anda em santidade pratica boas obras. Amém. Aqueles que fazem parte do Cordeiro de Cristo, aqueles que fazem parte do Cordeiro de Cristo e de maneira abnegada, quer dizer, distante, afastada, deixará as coisas deste mundo para se dedicarem intensamente ao Senhor. Oh, glória a Deus! Quer dizer, os que andam em amor, que andam com Cristo, ele vai se dedicar, ele vai se abnegar de todas as coisas que não agradam ao Senhor, ele vai se dedicar em andar em santidade, em andar com o Senhor, certo? Porque quem anda no Senhor, como diz aqui o terceiro ponto, as obras serão recompensadas. Glória a Deus, aleluia. A lição diz assim: preparando-se para o encontro com Ele, receberão a tão almejada recompensa que está com o Senhor Jesus. Então, quem anda em santidade, ele sabe, ele tem a certeza, ele tem a convicção que vai encontrar com o Senhor e vai ser recompensado pelas boas obras que praticou, que andou aqui na terra praticando em comunhão com o Senhor. Bom, a gente viu aqui nosso primeiro tópico da lição, que fala a expectativa da volta do Senhor. A gente viu a promessa do rapto da noiva, primeiro ponto. Segundo ponto, o compromisso da noiva com a santidade. O terceiro, as obras serão recompensadas. Vamos adentrar agora no nosso segundo tópico da lição, que fala, que tem como tema Jesus Cristo, aquele que voltará. Aleluia. Jesus Cristo, o grande vencedor. É o primeiro ponto do segundo tópico. Jesus Cristo, o grande vencedor. A função primordial da escatologia bíblica é glorificar a Cristo. Ela tem essa função de glorificar a Cristo. Quem estuda a escatologia sabe que a escatologia, ela mostra, ela aponta, ela glorifica a Cristo. Depois de falar sobre o galardão, Jesus declarou, em Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 13, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia! Olha só, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno, ele não foi criado, não. Nosso Cristo Jesus é o Rei, é o Deus sobre excelência. Ele existe desde a fundação do mundo, ninguém o criou. Glória a Deus, aleluia. Durante toda a revelação do Apocalipse, o Cordeiro é glorificado sendo o único digno de desatar os selos e abrir o livro. Está no Apocalipse capítulo 5, o versículo 5. Ele é o único digno, porque foi o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue precioso para nos salvar. Ele é o único digno de abrir os 7 selos. Aleluia. Ainda que surjam inimigos ferozes
Todavia, não devemos temê-lo, pois só o Senhor é todo-poderoso, é o Deus todo-poderoso. Aleluia. Por isso, os crentes podem ter a firme esperança do futuro glorioso que lhes está reservado. Então, Jesus Cristo, o grande vencedor, Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Dando sequência aqui, a gente viu aqui o primeiro ponto do segundo tópico. O segundo ponto diz assim: Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. Não existe salvação a não ser por Cristo Jesus. A gente viu nesse longo trimestre que estudamos a escatologia, a volta de Cristo, que é a única porta, é o único caminho, é o único Deus que salva, que purifica o homem de todo o pecado. A lição diz assim: depois de escrever as maravilhas da Nova Jerusalém, João afirma que todos aqueles que creem em Jesus e no seu sacrifício vicário e pela fé tiveram suas vestiduras, olha só a condição, tem que crer em Cristo Jesus e ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, terão direito à salvação, ou seja, a árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só a promessa que Deus, usando João, escrevendo lá em Apocalipse: bom, quem tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, pode sim entrar, aleluia, pela porta, aleluia, na cidade santa. E Jesus Cristo é a única porta, glória a Deus, aleluia. Jesus morreu e mediante o seu sacrifício podemos obter a salvação. Só há salvação em Jesus Cristo, não tem outro meio de salvação, só Jesus Cristo salva, aleluia, glória a Deus. A gente está vendo aqui o segundo ponto da lição. Vamos adentrar agora no nosso terceiro ponto, que diz assim: Jesus, o único que pode purificar o pecador. Olha só, a gente viu que Jesus é o único vencedor, o grande vencedor, o único, que ele venceu a morte. Vimos também que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Vimos no segundo ponto. Vamos ver agora no terceiro ponto: Jesus é o único que pode purificar o pecador. É o único. Só o sangue de Jesus pode nos limpar de todo pecado. Lá em 1 João, capítulo 17, capítulo 1, versículo 7, fala sobre isso. 1 João, capítulo 1, o versículo 7, que diz assim: mas se andarmos na luz com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas tem a condição, olha só o versículo 7, o que é que fala? Mas se andarmos na luz, com ele na luz está, temos comunhão, quer dizer, temos que andar na luz, como Cristo está na luz. Aí temos comunhão uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus é o único que pode purificar, limpar o pecado.
Somente serão arrebatados aqueles que tiverem seu coração purificado pelo sangue do Cordeiro. O crente pode até cometer um pecado acidental, mas ele não tem mais prazer no erro. E quando comete, logo se arrepende, pede perdão de Jesus e abandona o erro, certo? Ele pede perdão a Jesus e abandona o erro, deixa para trás o erro. Ele não tem prazer em andar em pecado, porque logo ele pede perdão e Cristo Jesus, o seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Diz aqui a lição: se anelamos viver eternamente com Cristo, precisamos esmurrar o nosso corpo e reduzir a servidão pelo Espírito, para que não sejamos reprovados. Então, para que possamos encontrar a vida eterna, andarmos na luz, precisamos reduzir o nosso corpo, o nosso eu, a nossa soberba, o nosso orgulho, a servidão pelo Espírito Santo, porque a gente só vai conseguir pelo Espírito Santo, senão a gente não vai conseguir, não vamos conseguir. Bom, a gente viu aqui nosso segundo tópico: Jesus Cristo, aquele que voltará. Vimos Jesus Cristo, o grande vencedor, Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. E vimos também Jesus, o único que pode purificar o pecado. Vamos agora adentrar no nosso terceiro tópico da lição, já para concluirmos a lição. Diz assim o terceiro tópico: atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Como é a atitude? Como é que vocês esperam Cristo? Qual é a condição que você se encontra, como você espera Cristo? A lição diz assim: amar a vinda de Cristo. Tem que amar a vinda de Cristo. Diz aqui: os crentes autênticos são identificados pelo amor ao Senhor e ao próximo. Então, os que identificamos um crente salvo, o autêntico, identificado pelo amor ao Senhor, então, e em segundo lugar, ao próximo. A palavra de Deus perguntaram a Cristo qual o maior mandamento. O maior mandamento, Cristo falando: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. A lição diz assim: só saber amar de verdade, só sabe amar de verdade aquele que conhece a Cristo, certo? Infelizmente, o amor de muitos crentes pela volta de Jesus e pelo próximo está se esfriando. Mateus capítulo 24, o versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. A iniquidade aumenta cada dia mais, aumenta. Então o amor de muitos estão se esfriando. Por quê? Porque estamos deixando a iniquidade invadir o nosso coração. Então o amor, as consequências disso aí é o amor esfriando. Diz assim a lição: não podemos esquecer de que amar é um mandamento do Senhor. Amar é um mandamento do Senhor. Aquele que ama o Senhor Jesus demonstra amor pelo próximo e ama a sua vinda. Então quem ama o Senhor ama o próximo e ama a sua vinda. 2 Timóteo, vamos ler o que fala aqui em 2 Timóteo, capítulo número 4, o versículo de número 8, que diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Então aqueles que amam a vinda de Jesus, esse está em perfeita comunhão com Deus, está em perfeita comunhão com o seu próximo,
Ele ama a Deus e ama o seu próximo. Aleluia. Isso aqui é o primeiro ponto do terceiro tópico, que é a ama a vinda de Cristo. Está pautado em 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 8. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim, o tema é desfrutar da suficiência de Cristo. Então, atitudes de um crente que espera Cristo, a volta de Cristo, ele ama a vinda de Cristo e ele também desfruta da suficiência de Cristo. Por quê? Os que anelam a vinda de Cristo devem confiar nele para que todas as suas necessidades, tanto de ordem espiritual quanto material, seja suprida. Então, tanto de ordem espiritual como material seja suprida. Então, quem ama a volta de Cristo, ele sabe que Cristo é suficiente para ele. Ele sabe que a graça de Cristo basta. Ele não precisa de mais nada, porque ele tem a Cristo. O Cristo tem que ser o seu maior tesouro. Ele tem a certeza e a convicção que Cristo vai suprir todas as suas necessidades, tanto espiritual como material. Glória a Deus, aleluia. Para ser arrebatado é preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas e ter nele, somente nele, a fonte de todo o prazer. Aleluia, glória a Deus. Cristo precisa ser o nosso tudo, a nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, fala sobre isso. Capítulo 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha só como Paulo diz, para ele, para mim, quer dizer, para Paulo, o viver é Cristo, quer dizer, Cristo para ele é tudo. Ele vive porque Cristo vive na sua vida. E o morrer é ganho. Glória a Deus. Aleluia. A gente está vendo aqui desfrutar da suficiência de Cristo. Então, o crente, as atitudes do crente que espera a volta de Cristo, ele ama a vinda de Cristo, ele desfruta da suficiência de Cristo, que é o segundo ponto. O terceiro ponto é vive segundo a graça. Então, quem espera a atitude do crente diante da volta de Cristo vive segundo a graça. Mas o que é viver segundo a graça? A lição diz assim: só existe um jeito de guardar a vinda de Cristo, vivendo debaixo de sua graça. Aleluia, glória a Deus. A lição diz assim: a inclinação da natureza humana, dia após dia, distanciamos do Criador, mas a graça de Deus nos leva para perto da cruz de Cristo. Então, a natureza humana que nós temos, que habita em nós, que é como se fosse um monstro habitando em nós, que é a natureza humana, e ninguém pode subestimar a sua natureza humana. Paulo diz que bem sei que na minha carne não habita bem algum. A carne que Paulo se refere aqui é a natureza humana, não habita bem algum, ela é um monstro, ela precisa ser expurgada, ela precisa ser vencida. Mas quem anda debaixo da graça de Deus, de Cristo em Cristo, ele consegue vencer a natureza humana. Diz assim a lição, essa verdade fica evidente na bênção implantada no fim do livro de Apocalipse, que diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Certa vez o próprio Senhor Jesus disse a Paulo que a graça dele era suficiente. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 9. Então a graça de Cristo, ela tem que ser suficiente na nossa vida. Tem que ser, e ela é suficiente. Não adianta você pedir mais alguma coisa fora a graça, porque a graça ela é suficiente. Cristo fala para Paulo:
e nós temos certeza que Paulo entendeu a mensagem. Diz assim a lição: nesta vida jamais conseguiremos ser suficientemente bons para herdar o reino dos céus. Só existe um bom, Deus. A graça, todavia, nos torna dignos de participar da primeira ressurreição pelo mérito de Cristo da cruz ou na cruz do Calvário. Então, a graça, ela nos torna dignos de participar. Por quê? Porque a graça é Cristo e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém, glória a Deus, aleluia. Bom, concluímos a lição, essa lição tão maravilhosa, né? Tão maravilhosa, e esse trimestre tão abençoado, né? Essa lição de número 13, que tem como tema, a gente já viu, esperando Jesus para hoje. E eu espero que você esteja esperando Cristo para hoje. E pode ser hoje a volta do Rei. Eu te agradeço por ficarmos até o final e já peço que se inscreva no canal. Você é uma bênção para Deus. E tudo devo muito a vocês, cada um de vocês que acompanha o canal, que assiste às aulas. E que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus, que possa te enriquecer com muitas bênçãos, que você possa estar a cada dia nos acompanhando, e já espero você na próxima lição. Espero você na próxima lição e já te desejo um Natal de muitas felicidades, de muitas bênçãos, um ano novo de prosperidade, de muitas bênçãos dos céus. Que a gente possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Mas o meu medo estraga